Bom, beleza, pessoal, acho que 11h31, tá? A gente está com 13 pessoas aqui. A gente já pode começar. Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de vocês para mais um webinar sobre Custom Vision. Sobre mim, eu sou o Felipe Kenshikuji, eu sou desenvolvedor sênior aqui na Smart, na área de dados e inteligência artificial, tá? Então, mexo basicamente com a parte de dados e IA. Hoje, especificamente, o webinar sobre inteligência artificial. Aqui embaixo, algumas certificações que eu tirei aí ao longo de 2 anos, 2 anos e meio. Também sou MCT e estou aí caminhando, estudando para tirar algumas outras certificações no próximo mês, tá? Falando um pouco agora de Custom Vision, né? A gente vai focar sobre a visão customizada que dá para a gente criar dentro da Azure, tá? Nossa agenda de hoje, eu dividi nessas 5 etapas, né? Então, no primeiro momento, eu vou dar um overview geral sobre o que é visão computacional, como que o computador enxerga as imagens, os vídeos, tá? Segundo momento, o que é o Custom Vision, propriamente dito, que é uma partezinha dentro ali das possibilidades ali de visão computacional dentro da Azure. Terceiro, eu vou passar uma demonstração para vocês, então a gente vai abrir a ferramenta, eu vou mostrar o que precisa ser criado na Azure, e aí dentro do Custom Vision, o que a gente cria. Em quarto, alguns exemplos, né? A gente vai bater um papo aqui de alguns exemplos genéricos que a gente tem, eu não posso falar de alguns projetos aqui por causa de confidencialidade. E por último, perguntas e networking, tá? Fiquem à vontade aí. Ali por último, vão separando as dúvidas, vão anotando as dúvidas e aí no finalzinho a gente bate esse papo. Então, o que é visão computacional, né? O Custom Vision, a visão computacional mesmo, né? Como que o computador enxerga, né? As fotos, os vídeos gravados ou o vídeo em streaming. Bom, o computador, né, ele tem três opções ali de enxergar as imagens, né? Ou a foto estática, ou por câmeras, né? E aí a gente tem o vídeo em streaming, ou por vídeos gravados, né? Já salvos. Dentro da imagem, a gente tem vários pontinhos que a gente não está enxergando, mas são uma coleção de pontinhos, e cada pontinho desse, o agrupamento de pontinhos vão dando forma, e aí cor a essa imagem, a gente consegue enxergar. Ah, é uma árvore, é um ônibus, é um carro, é uma rua. Então, um juntado de pontinhos, de pixels, e aí esses pixels em conjunto vão formando as imagens. A gente enxerga bonito assim, mas o computador por debaixo dos panos ali, ele vai estar enxergando de 0 a 255, né? Que é esse range aí de número. E também, para cada pontinho, ele vai estar enxergando o RGB, que é o vermelho, o verde e o azul, tá? O verde, vermelho e azul nesse mesmo pontinho, que vai variar para cada cor de 0 a 255. E aí, a variação dele e a combinação dos três vão dar tonalidades diferentes, né? A gente tem essas três como base, e aí a combinação das três vai formar toda a paleta de cores para cada ponto e a combinação dela, os objetos, né? A gente enxerga bonito e debaixo dos panos o computador vai enxergar números. E aí, para exemplificar um pouco mais isso, a gente tem o R, o G e o B, né? Red, green e blue, vermelho, verde e azul. E essa combinação de paleta de cores vai dar aí as outras tonalidades, ou a junção de todas, o branco, ou nenhuma, o preto, tudo bem? E aqui a gente tem essa exemplificação, tá? De outras cores. É um grupo de 3 números, tá? Então vejam aqui embaixo, ó, que a gente tem, ó. Primeiro número, ele vai estar referenciando a parte vermelha. Então, de 0 a 255 da paleta de cor vermelha. Se eu colocar 255, é o verde puro, é o vermelho puro, tá? É o verde, né? A parte de daltonismo.
0, 0 quer dizer que não tem as outras cores. Então, só tem 255 full, é vermelho. Para verde, a mesma coisa, é o número central. Para azul, é o terceiro número. E aí, quando a gente vai combinando essas cores, né, a gente tem as outras escalas. Se a gente zera todos, é preto. Se a gente coloca todos no máximo, que é 255, é branco. Se a gente coloca na metade, a gente tem o cinza, né? Então, vou exemplificar aqui um modelo mais simples possível, tá? Então, suponhamos que eu fale assim, olha, computador, eu vou treinar você com uma quantidade de fotos, né, de quadradinhos. Esse quadradinho aqui, quando eu passo o computador para uma imagem, eu falo, esse quadradinho aqui é verde, né? Por debaixo dos panos, ele vai entender a cor, o número, que é 255. O de cima, esse quadradinho aqui é vermelho. Por debaixo dos panos, ele vai entender 255 dessa primeira tríade, né? E eu passo esse quadradinho aqui para o computador, ele vai falar, tá, esse número é 255. Beleza. Futuramente, treinei o modelo. Ele só está treinado com as três cores, certo? Então ele sabe que vermelho cai 255, bruto, né? 100% de acurácia. Verde é esse e azul é esse. Aí eu vou testar esse modelo. Se eu passo um pedacinho de foto para ele, todo verde, ele vai dar uma acurácia de 100%. Ele vai falar, olha, isso é 255, eu tenho 100% de certeza que isso é verde. Tá? Aí, se eu fizer isso, ó, eu passo para ele uma foto. Tem a maioria verde, mas tem um pedacinho de ciano aqui, que é a mistura de verde com azul. Ele vai falar, olha, não tá dando 255 para mim. Tá dando 240 mais 30 aqui no meio, porque tô pegando um pedacinho de verde. Então, a probabilidade é 95% de chance de ser azul. Ele vai falar que isso é azul porque a maior parte está aqui. E assim sucessivamente, tá? Ele vai fazendo essa combinação de números. O que tiver mais próximo do que foi treinado, ele aponta, ele fala, olha, tem uma acurácia de ser azul. Ou se tiver mais próximo do verde, ou um pedacinho de verde, tem mais probabilidade de ser verde esse daqui do que ser azul, tudo bem? Ele faz as contas por debaixo do pano e me dá uma probabilidade de ser um ou ser outro, certo? É assim que o computador enxerga. A gente passa uma imagem, ele faz uma combinação de números, e aí determina se está próximo de um, se está próximo do outro, tá? Aí seguindo, né? Aplicações dentro de visão computacional. A gente tem classificação de imagens. Eu passo uma imagem para ele, ele me classifica essa imagem. Fala, olha, é um táxi, tudo bem? Previamente, a gente treina essa visão computacional com uma base de dados de vários táxis e outros carros. Quando a gente passa esse táxi, essa foto nova, ele fala, olha, é táxi porque é, esse carro amarelinho tem características de táxi, porque eu treinei ele com táxis somente amarelos, tá? Muito provavelmente de fora, né? Esses carros amarelos como táxi. Próximo, detecção de objetos. Então, ele já está começando a acertar os objetos dentro. Então, eu passo um banco de dados com várias fotos, eu marco esses carros, esses objetos nessa foto. Ao treinar, ele vai identificar agrupamentos de pixels que estão próximos àquele banco de dados que eu treinei, certo? Então, eu passei um monte de carro com características destas. Quando eu passo uma nova imagem, ele fala: olha, esse agrupamento de pixels aqui, o número que está dando está muito próximo daquele carro lá que você me treinou. Tá? Aí ele classifica como um carro e faz essa marquinha aí. Assim como ônibus e ciclistas, tá? Então, foi treinado um modelo somente com ônibus, com carro, com ciclistas, que a gente faz essa marquinha em cada foto de treinamento. E ao passar uma nova foto, ele fala: olha, o agrupamento aqui provavelmente é ciclista, o agrupamento de pixels aqui provavelmente é um carro, assim como o ônibus também, tá? Para Custom Vision, né, que é a visão customizada, que a gente vai ver mais profundamente, ele vai
classificar a imagem ou detectar objetos, tá? Então, hoje eu vou exemplificar mais desses dois tipos. Passando em seguinte, a gente tem a segmentação semântica. Aí são modelos que reconhecem o pixel, fala, olha, esse pixel faz parte de um ônibus, esse pixel faz parte de um carro, tá? Ele não está mais só pegando o número em si, né, a probabilidade numérica. Ele está falando, olha, estou reconhecendo que esses pixels fazem parte de um grupo maior, tá? E aí ele aglutina e classifica como um carro e faz essa marcação delineada no objeto, tá? Então, semântica, segmentação semântica. Os mais simples, né, que já tem modelos pré-treinados. Análise de imagem. Então, você passa uma imagem e ele te retorna com a descrição. Então, passei essa imagem, ele está falando, olha, é uma pessoa com um cachorro na rua. Tudo bem? Ele poderia descrever o fundo também, mas ele faz uma descrição mais enxuta dessa imagem. Próximo, detecção de face ou reconhecimento facial, né? Também a gente pode treinar um modelo, mas a gente pode usar modelos que já estão treinados. Para detectar face, eu já tenho o modelo treinado. Para reconhecimento facial, eu preciso passar um banco de dados de face para ele, e aí ele roda o treinamento e ele reconhece essa face, tá? Muito utilizado para aquelas portas automatizadas, né, com reconhecimento facial de condomínio, você posta o seu rosto, ele te reconhece e aí você é liberado para passar. E classificação de imagem, aqui classificação está errada, tá? Esse aqui é obtenção de OCR, tá? Houve um erro aqui, perdão. Eu passo uma imagem, dentro dessa imagem tem alguma escrita nessa imagem, e aí ele faz essa detecção da escrita e me traz o que está escrito, tá? Pode ser escrita com letra mesmo, né, certinha, ou pode ser escrita manual também, ele vai fazer essa detecção. Então, esses são os tipos de aplicação de visão computacional. Aqui dentro, a gente traz os serviços que tem na Azure, né? Pesquisa visual computacional é aquela que já está treinada, eu passo uma imagem, ela traz para mim algumas características, né? Detecção de legenda, de objetos, corte inteligente, então está pronto, é só utilizar. No nosso caso, é Custom Vision. A gente cria uma classificação de imagem personalizada ou a gente faz uma detecção de objeto personalizado. A gente passa um banco de dados, treina, e aí a gente tem um modelo customizado. A partir de face, que é detecção ou análise facial, né? E reconhecimento de formulários, que é a parte de OCR, né? Eu passo um formulário, por exemplo, passo uma foto de RG e ele me extrai ali as informações que tem nessa foto do RG, tá? Tem reconhecimento pronto, né? Com formulários já padronizados. Então, o RG é padronizado, então vai ter uma inteligência já criada. Se eu tiver um formulário específico, eu posso treinar esse formulário específico, né? Rodo o treinamento e depois eu passo um formulário futuro, ele me extrai essas características também. Aí seguindo, né? Custom Vision. A gente vai focar agora em uma daquelas tecnologias dentro da Microsoft. Custom Vision, a gente tem acesso dentro dele por uma plataforma, né? A gente acessa essa URL, dá o sign-in e dentro da plataforma a gente consegue dar upload de imagem, treinar o modelo, avaliar o modelo e fazer o uso desse modelo, tá? E aí o uso dele é através de uma API, tá? A gente faz uma chamada nesse modelo. Dentro do Custom Vision, a gente pode criar dois tipos de modelo. Um deles é classificação de imagem, a gente passa um banco de dados de imagem para ele, treina, e ele fica especializado em classificar a imagem. Aí a imagem futura passa uma imagem nova, ele fala, olha, provavelmente isso é uma maçã, provavelmente isso é uma banana, ou provavelmente isso é uma laranja. Pode ser outros casos também. Então, a gente classifica a imagem separada. E o outro tipo é a detecção de objetos. A gente passa uma série de imagens também, a gente faz
essa seleção dos objetos que a gente quer detectar, né? Vários deles. A gente cria esse label que a gente chama, treina o modelo. Numa nova imagem, a gente passa para ele e ele detecta os objetos que foram treinados, tudo bem? Então, para Custom Vision, tem esses dois tipos de modelo, ou classifica a imagem, ou detecta objetos. Só uma arquitetura simples, né? O que que a gente precisa ter na Azure para usar o Custom Vision, né? Uma assinatura do Azure, aí a gente cria um grupo de recursos. Dentro desse grupo de recursos, a gente sobe o serviço de Custom Vision. Com esse serviço criado, aí a gente pode acessar a plataforma, apontar esse serviço que foi criado e aí criar o nosso modelo. Bem, vou tomar uma aguinha. Beleza. Então, vamos para a demonstração, tá? Eu já separei o ambiente aqui para vocês. Então, primeiramente, tá? Deixa eu ver. Eu estou aqui dentro da Azure, tá? Eu criei um Custom Vision, que é um serviço customizado, né, para visão computacional. E aí dentro dele eu tenho esse AI Challenge FKC, que é um serviço que eu criei para estudo mesmo, né, para demonstração. Com esse serviço criado, eu consigo entrar aqui dentro do Custom Vision Portal, tá? Já deixei ele aberto aqui também para salvar tempo. Dentro do Custom Vision Portal, deixa eu voltar aqui. Eu já havia criado anteriormente esses dois projetos, tá? Um de classificação de imagem, que é aquela classificação de frutas, né? E outro para detecção de objetos, bem? Mas a parte de criação do projeto é fácil. Então, clica em um novo projeto. Eu vou selecionar aqui segurança, trânsito 2. Eu posso descrever o que que é esse projeto. Eu posso selecionar qual é o serviço que eu criei lá na Azure para fazer uso dele aqui. Posso colocar se é multi-label, múltiplas tags por imagem ou uma tag por imagem, né? Vou colocar múltiplas. Aqui, ó, detecção de objetos, na verdade, detecta objetos. Tem alguns domínios que a Microsoft já meio que treinou outras detecções de objetos. Então, por exemplo, posso ser um uso geral, genérico, esse aqui específico para logos, esse aqui específico para produtos, tudo bem? Aí tem genérico compacto S1 ou não. Eu vou colocar o geral mesmo, General 1, e vou criar. Aí aqui dentro já é dentro da plataforma para criar os treinamentos, né? Primeiro de tudo eu preciso de imagens, né? Ele fala que pelo menos 16 imagens por tag que eu colocar. Então, por exemplo, eu vou adicionar imagens aqui. Então, eu tenho imagens de segurança de trânsito, que eu quero classificar, eu quero detectar objetos, se é um ciclista ou se é um pedestre, tudo bem? Aí eu tenho que ter 15 tags para ciclista, 15 tags para pedestre. Eu vou selecionar todas elas. Esse é o mínimo, tá? O mínimo é 15, ele sugere, se não me engano, 60 imagens ou 60 tags para cada um. Ele faz o upload, né? Ele tá dando o uploading aqui das imagens. Beleza, subi as imagens. Ele está aqui no espaço, né, de untag. Eu não taguei essas imagens. Como faço para taguear? Seleciona a imagem, ele já cria uma região naqueles objetos que ele já está identificando dentro da imagem. Eu posso utilizar essa região criada, como eu posso também criar região, se houver, tá? Então, se lista, aí eu clico no maisinho aqui, ele já está criando uma região do ciclista. Aí eu vou para a próxima imagem.
Vamos ver se ele cria. Às vezes ele cria, às vezes não. Se não criou, você mesmo pode fazer a marcação. Então, ciclista. Aqui ele já criou. Então, pedestre. Fica no mais. Tudo bem? Poderia criar uma tag somente para o cachorrinho? Poderia. Porém, eu teria que ter pelo menos 15 cachorrinhos, e aí nas outras imagens, tá? Aqui. Esse é um processo que mais é demorado, né? Colocar tag na imagem. Tem uma alternativa. Depois que a gente cria manualmente as 15 tags, a gente pode rodar o modelo, ele vai ter uma acurácia, e aí as próximas imagens, se eu tiver mais 50, eu já uso o modelo pré-treinado para ver se ele classifica certo, né? Se ele encontra essa região, se é ciclista ou se é pedestre nas próximas imagens, e aí isso facilita muito minha vida, porque aí eu já uso o próprio modelo para classificar, taguear, né, essa imagem, e aí eu só vou confirmando se ele tiver com acurácia boa ou não. No início, a acurácia vai estar baixa, então ele pode errar bastante, aí você vai ajustando. Mas na medida que isso passa, né, de tempo, da quantidade de imagem, do treinamento também, ele consegue categorizar bem esse tag, e aí você usa ele mesmo para taguear novas imagens. Eu não vou taguear todas, tá? Só para mostrar o processo para vocês. Eu vou voltar naquele anterior que eu já havia treinado antes, tá? Então, segurança de trânsito. Então, olha só. Aqui, deixa eu pegar aqui, ó. Ciclista e pedestre, né? Ele cria uma tag para cada uma. Eu tenho no mínimo 15 para cada, tá? Já estão tagueadas. Aí, aqui, ó. Essa aqui. Performance, né? Depois que eu faço esse primeiro treinamento, então eu só treinei uma vez. Ele está dando essa alta precisão aqui, porque é um caso simples, né? E aqui embaixo ele dá esse vermelho e fala, olha, pelo menos 50 imagens. Então coloque mais para sua precisão ficar maior. Ele está errando um pouco aqui no ciclista, tá? E aí para fazer o uso dela, eu vou fazer um quick test, tá? E aí, quick test, eu só preciso de uma imagem de um ciclista ou de um pedestre. Eu vou buscar aqui, ó. Imagem, ciclista, pedestre. Vou pegar essa imagem aqui. Ver se eu consigo a URL dela aqui. Acho que não. Beleza. Então, peguei a URL dela, vou voltar para o meu modelo, vou colocar ela aqui. Ele já está rodando o modelo por detrás. Veja que ele fez várias. Ele tagueou um monte de coisa, né? Ele tagueou corretamente os dois, porque, né, tem a maior acurácia. Mas aqui eu consigo colocar um troubleshoot maior, ó. Que é, olha, só classifique aquele que você tiver tantos por cento de acurácia maior. 94 tá legal, porém, ele tá identificando um ciclista aqui, não é, né? Normal, porque é um modelo que foi criado agora, com poucas imagens, mas ele tem aí uma acurácia boa aqui, porém aqui ele errou. Eu vou fechar esse quick test. Essa imagem aqui, ela vai aparecer para mim em predictions, tá? E aí eu consigo aqui falar, olha, isso aqui é ciclista mesmo, beleza, tá certo. E eu consigo falar, olha, isso aqui errou, né? Não é pedestre. Então é ciclista. Bem, dois ciclistas. Esse aqui eu não marco, eu marco essas duas. Posso fechar. Ele já vai entrar para o meu banco de dados de predições, né? Então, se eu for em Training Images, tagueado, ele já entrou aqui, tudo bem? Somente com os dois, ciclista e ciclista. Eu rodo novamente o treinamento com mais tempo. Ele vai ter uma acurácia melhor, ele vai melhorar esses errinhos que ele dá na imagem, tá? Bom,
É isso, eu só vou mostrar o outro de objeto bem rápido, aí eu volto para a apresentação. Esse aqui é de classificação da imagem, tá? Então eu passo várias imagens de banana, passo várias imagens de laranja ou outro tipo, maçã, separadinho assim, treino, e aí na medida que eu passo uma imagem de uma fruta, né, desses três, porque é o modelo só desses três, ele vai classificar para mim a imagem e aí ele salva no banco, beleza? Essa aqui, detecção, classificação de imagem, tá? Beleza, pessoal. Eu vou voltar aqui para a apresentação e vou seguir aqui com alguns exemplos, né? Então, exemplos aí na área da saúde, detecção de pneumonia ou prevenção de câncer de mama. Eu já vi esses dois aqui. Então, através do raio-x, ele tem esse borrão, a gente não entende quase nada de raio-x, fica, ó, o que será que o médico está vendo ali que a gente não está vendo? Mas a inteligência artificial também enxerga bem e ela faz essa detecção ali de se provavelmente pode ter uma pneumonia ou não, ou para prevenção de câncer de mama. Pode ser um estágio bem inicial que o raio-x vai mostrar e a inteligência treinada vai identificar também, tá? Agro, contagem de bovinos ou detecção de frutas maduras ali. Então, se eu tirar fotos com drone ali da fazenda ali com os bovinos, eu detecto os objetos, né, que são os bovinos, geralmente pontinhos brancos, então é fácil. E aí faz a contagem desses bovinos. E aí de fruta a gente viu também como dá para treinar. Meio ambiente, então áreas desmatadas e foco de incêndio. Então eu posso também tirar fotos periodicamente e ver se houve alguns pontos de desmatamento ou focos de incêndio, né? Pontinho vermelho. Pontinho vermelho, fumaça, depende do banco de dados de treinamento. E na parte de indústria, controle de qualidade, principalmente, né, a gente tem uma esteira esteira industrial, onde a gente pode tirar fotos periódicas e olhar se o produto tem qualidade ou não, se tem alguma fissura, sei lá, algum defeito na peça, a gente pode detectar ali. Então, a gente treina com um banco de dados de peças boas, né? E aí, na hora que está passando ali na esteira, ao tirar fotos, se fugir daquele padrão, eu posso passar esse produto para uma nova esteira, tá? Então, é um outro caso de uso também. Aí tem diversos, né? A gente dá para. Deixa eu pensar aqui. Eu tinha separado uma listinha. Tem falhas, né? A análise. A gente pode contabilizar se for pessoas, né? Então, tem uma área, posso tirar uma foto de uma determinada área, contabilizar a quantidade de pessoas e ver a densidade de pessoas ali. Então, é uma outra opção também. Deixa eu ver. Ó, estacionamento é um case legal também. A gente pode tirar foto do estacionamento e ver a quantidade de vagas vazias, né? Dá para fazer dessa forma também. Bom, pessoal, era isso que eu separei para vocês do dia de hoje, né? Falando sobre Custom Vision. Agora, quem tiver perguntas aí relacionadas ao tema, fique à vontade. Perdão que está bem aí em cima da hora, meio-dia, então uns 2 minutinhos aí para a gente almoçar. Fê, já temos uma pergunta. Legal, Humberto. Em que nível o Custom Video já está para identificar determinada pessoa dentre uma foto com várias pessoas? Você não usaria um Custom Vision, você usaria o serviço de face, né, de reconhecimento facial, dentro da Microsoft. Tem o específico para foto, tá? Então, você vai treinar esse reconhecimento com um banco de dados né, com a pessoa que você quer identificar. E aí, na medida que você passa uma foto, né, dentro de uma multidão ali, e ela estiver, ele vai ser detectado também. Dá para fazer com Custom Vision? Dá, né? Mas tem um especializado com face, tá?
Se eu passar uma quantidade de faces pro Custom Vision e treinar somente para uma pessoa, ele vai identificar essa pessoa. Mas aí o de face, ele é mais especializado porque ele vai pegar mesmo as características faciais, né? A distância entre olho, tudo bem? Então, eu te indicaria o de face dentro do Custom Vision, não o Custom Vision, tá? Custom Vision tem Mas, estrutura para aguentar grandes demandas? Sim, na parte de uso ou na parte de treinamento? Tem dos dois lados, tá? Porque depois, para usar esse recurso, é uma chave de API, tá? Então, você vai bater direto na API, e aí é essa API que vai determinar aí a quantidade, aí depende o quão é grande aí o projeto, tá? Mas tanto para treinamento, né, para repositório, para guardar essas imagens, para salvar novas imagens, ele tem capacidade sim, tá? Ah, se vocês têm experiência de aplicar essa tecnologia para a entrada de colaboradores na empresa, evitando as filas de passagem de crachá. Sim, claro, Kleber. E aí, de novo, né? Essa específica para porta, né, de entrada de funcionário, visão especializada mais de face, tudo bem? Então, a gente faz o treinamento facial, né, com o banco de dados dos funcionários da empresa. Então, vai passar por um processo de tirar foto de todo mundo, passa aqui para o treinamento, você cria um modelo especializado em face, né, de face, e aí disponibiliza na porta da entrada. E aí a pessoa, ao chegar ali numa câmera, ela é liberada, tudo bem? Fui dar um treinamento lá na Microsoft, eles utilizam exatamente isso, né? Você faz um cadastro inicial ali na portaria, tira uma foto, e aí na entrada é só você mostrar a sua face, você tem sua passagem liberada. Tudo bem? eu tenho que tomar cuidado, porque tem alguns sindicatos que proíbem esse tipo de. Tem que ter o relógio de ponto lá, bonitinho. Ah, Tem, boa. tem algumas. Então, sempre checar o sindicato, né? Registrar ponto. Sim, aí dá para fazer esse registro também, né? Se ele já identificou, a gente já faz o registro dele ali de ponto e aí vai do desenvolvimento pós, né? Tem o desenvolvimento de treinamento, do reconhecimento, depois tem o desenvolvimento da onde você vai gravar ali a batida de ponto da pessoa. A Juliana perguntou se é possível integrar o Custom Vision com outras ferramentas como o PowerPoint ou Power Automate. Outra ferramenta com Power Platform. Power Automate sim. Igual, Power Automate, você vai utilizar ele, a chamada de API. Então, com o Power Automate, com a API dentro do Power Automate, é só rodar um processo no Automate que ele já vai fazendo essas captura de um arquivo, né? A identificação, dos objetos, e aí passa no Automate e dá o output, tá? Quantidade de entrada de dados para treinamento e geração de resultado também, sendo uma estrutura para armazenamento e processamento. Não, o mesmo plano, tá, Gabriel? Ele tem sim, ele vai armazenar toda essa capacidade dentro da Azure, ele vai separar ali muito provavelmente um blob storage ali para guardar as imagens de treinamento, tá? Não é plano diferente, não. Você vai utilizar conforme o uso, né? Conforme o uso, a quantidade de imagens que você grava, e também na quantidade de chamadas que você bate nessa API, tudo bem? O Weber trouxe de Ah, novo, né, a questão do ponto. todo serviço de visão computacional oferecido, especialmente reconhecimento de formulário, dispõe de API REST para integração com outras ser perfeito, Fernando, todas elas, tá? Vai liberar para a gente uma chavinha de API, um endpoint, né? Eu posso até mostrar para você aqui, ó. Esse do meu, lógico, ó, todas elas vão ter a chave de autenticidade e o endpoint, né?
Então, com esses dois aqui, eu já consigo integrar com qualquer sistema, tá? Com Automate, com sistema próprio, enfim. É bem fácil o uso, né? O Kleber tá digitando novamente, vamos aguardar. O Fernando perguntou um pouquinho antes aqui, o token é estático? Estatístico? Falei errado. Acho que é estático mesmo. Ele é estático, tá, Estático? Fernando? É Estático, só é um estático. token só. Lógico, segurança pode atualizar essa chave aqui, mas esses dois são estáticos. Tudo bem. Tem a do Kleber, conseguiria monitorar a montagem de componentes? Mas a ideia seria um equipamento no teto monitorando mais de um posto. É possível? Conseguiria monitorar a montagem de componentes. A ideia seria equipamento no teto, mais de um posto. Eu não entendi muito bem, mas a montagem, sim. E aí você teria como produto a qualidade final, seria isso? Se montou correto, se não montou, se esqueceu uma peça, seria nesse sentido, Kleber? Eu acho que ainda é a questão do ponto eletrônico. Ah, do ponto eletrônico. Isso. Se for sim. Ah, Ele vai ter em vários postos, né? E uhum, uhum. Para os dois, né? Se tiver vários postos, ele vai bater na mesma API. Então, eu posso ter várias câmeras utilizando o mesmo serviço. Então, para cada um, ele já vai montando tanto para ponto, né, da pessoa ali entrando, quanto para controle de qualidade em esteira também. Monta as câmeras lá, cada câmera vai fazer conexão e aí enviar essas imagens. E aí, para não, cada uma das imagens, agora você é vai. outro assunto mesmo. Você tem razão. Tipo, ele falou aqui que é a câmera no teto Qualidade, né? monitorando a qualidade. Sim, sim. Posto de Com trabalho. certeza. Se você, aí pensa assim, eu preciso ter um banco de dados com a peça que é a peça perfeita, e aí dentro dessa esteira você monta sua, na linha de montagem ali, as câmeras. Se passar por um determinado ponto e faltou alguma coisa, não tiver de acordo com aquelas imagens de treinamento que você falou, ó, tem que seguir esse padrão. Se tiver fora, ele vai dar um alerta, né? E aí a precisão você que vai determinar, né? Tem que ser tantos por cento de acurácia vai determinar a quantidade de acerto, sim. Tanto para peça quanto para objeto, né? Então, esse da esteira você pode usar os dois tipos, né? Eu posso detectar os objetos dentro de uma imagem, vários objetos encaixados, eu não sei o caso, mas sei lá, tem uma peça, vários objetos encaixados. Tira uma foto, tem que estar todos encaixados. Se não tiver, gera um alerta. Você está detectando o objeto dessa foto. Ou a qualidade num todo, que é a classificação da imagem, né? Faço uma imagem que é um padrão. Por exemplo, eu tenho uma xícara que ela tem que estar perfeita, tem que estar lisinha. Se ela não tiver lisinha, se ela tiver rugosa, ela classifica como um erro, e aí você também está utilizando os dois, tá? Tem uma também do Gabriel em relação ao LGPD. Como é que fica essa parte de armazenar, processar esse dado e guardar ele? A Microsoft, especificamente para detecção de imagem, não é qualquer pessoa que pode utilizar e passa por um processo rigoroso de, olha, eu vou utilizar essa inteligência artificial para uso interno dentro da minha corporação, eu não vou fazer uso externo. Então, você já tem na Microsoft esse processo de cuidado com LGPD, tá? Não é um serviço igual eu criei aqui hoje. Ele é um pouco mais criterioso, tudo bem? Então, já pela Microsoft já está passando por um filtro de LGPD em relação à detecção facial, tá? Então, já está assegurado, vamos assim dizer. E na questão da montagem de algum produto, serviria também para contagem de produto final montados em uma linha de produção? Montagem também, né? Na medida que você tira a foto ali, detecta objetos, para cada frame você tem a quantidade de objetos contados, tá? Então, valeria para contagem também. Fernanda, tá digitando. Serve.
Para dois casos de usos. Nossa, a visão computacional para mim é a próxima geração do chat GPT. A gente tem o chat GPT que a gente está fazendo uso bastante, né? É o conversacional. Eu vejo que para visão computacional tem muita coisa aí que vai vir especializadíssima, né? E generalista, assim. A gente vai usar uma API também para vários casos. Essa que eu estou mostrando para vocês é um caso específico que classifica ou identifica objetos. Mas tem bastante coisa aí por vir. Fernando, obrigado, Alexandre. Valeu. Existe alguma experiência contra fraude? Por exemplo, manipulação de imagem de um recibo de saúde, com o intuito de obter um valor maior? Hum, detecção de fraude, né? Essa eu desconheço, tá, Fernando? Mas seria um caso aí, porque aí a gente estaria lidando com, sei lá, a pessoa enviou uma imagem, manipulou essa imagem, e aí a gente tem que detectar a veracidade dessa foto. É um pouco mais complexo, tá? Não saberia te responder. Posso pesquisar sobre para ver se tem algum case, mas eu desconheço, tá? Eu acho que a parte de detecção de fraude ainda acho que vai até ah, ah, no modelo de machine learning, não da foto em si. Eu iria para um modelo de machine learning relacionado ao valor, né? Então, se esse valor foge de um padrão que vocês estão recebendo, aí pode levantar um alerta, tá? Mas aí seria modelo de machine learning com os dados brutos históricos que você tem desses valores, e aí você faz um modelo de previsão de fraude referente ao valor. Então, na medida que a pessoa passa as informações daquele ticket, se fugir dos tickets anteriores, né, de um valor anterior, aí você levanta uma luzinha vermelha falando, opa, isso aqui é detecção de fraude, pode ser um valor que está acima do que eu não estou acostumado a receber, tudo bem? Vai para machine learning, tá? Outra toque, outro webinar. Não pelo Pixel. O Pixel, ó, recebe a informação. Aí depois você faz um modelo de machine learning detectando fraude com essa informação, tá? Pessoal, mais dúvidas? Obrigado, Fernando. Eu que agradeço. As demais que estavam mandando dúvidas também já saíram já do É, evento. beleza, pessoal. Ó, eu vou deixar aqui alguns contatos, tá? Fiquem à vontade para fazer contato comigo, com a Smart. Também vou deixar no chat dois links. Deixa eu abrir esses links aqui. Eu não estou conseguindo abrir links. Sempre acontece, né? Você tem fácil aí, ou se a agenda da Smart, Tenho. não estou conseguindo abrir o link. Manda aqui já. Beleza. Então é o link de agendas aí da Smart. Fiquem à vontade para fazer contato. E estamos à disposição. Obrigadão a todos e nos vemos aí no próximo webinar. Obrigado, pessoal, pela presença. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Até a próxima.